Caro aluno, bem-vindo. Café com Cursos, professor Fernando Lessa, de Língua Portuguesa, nosso diretor Gustavo Lazarotto. Estamos aqui no início do nosso trabalho, passamos já por fonética, acentuação gráfica, é hora de entrar em morfologia. O estudo das palavras, um grande segmento, que começa com estrutura e formação das palavras, depois as classes gramaticais, substantivo, artigo, adjetivo e assim por diante. Com duas classes importantíssimas para concurso, pronomes e verbos. Por isso é importante que você continue assistindo às nossas aulas, tirando as dúvidas, comentando, curtindo e principalmente, para que as aulas continuem acontecendo, convide seus amigos, convide seus conhecidos para que também se inscrevam no Café com Cursos, ok? Vamos lá, nossa aula de hoje. Estrutura das palavras. Então entramos no mundo da morfologia e começamos quebrando as palavras em partes. É a nossa estrutura do substantivo, do adjetivo, do verbo, estrutura das palavras. Vamos começar então, caros alunos do Café com Cursos, com um substantivo. Alunos. A palavra alunos pode ser separada em 3 segmentos. O primeiro deles, alum. Eu retiro o O e o S da palavra. Aí eu tenho o significado da palavra. É o nosso radical. O radical da palavra está aqui. Alum, também conhecido como semantema, porque carrega o significado. Vamos colocar aqui entre parênteses, semantema. É o radical da palavra. Mas deixei o O fora, porque o O é a parte móvel da palavra. Eu posso trocar por um A, eu terei aluna, aluno, aluna. Portanto, este O é uma parte móvel. Pode ser alterado. E o O indica masculino. Quando eu troco para aluna, eu vou ter a indicação de feminino. Então, eu tenho aqui a chamada desinência, vamos abreviar, desinência de gênero, masculino, feminino. Se eu trocar pelo A, o feminino, com o masculino. Então, o que é uma desinência de gênero? É uma parte móvel da palavra, eu posso modificar, levando o O para o A. Mas só será desinência de gênero se eu conseguir fazer a modificação da letra O para a letra A e vice-versa. Aí eu tenho desinência de gênero, ok? O S nos leva a palavra para o plural, mas é móvel também, eu posso retirar o S. Então, eu tenho aqui a desinência de número. Portanto, os nomes têm desinência de gênero e de número, que nos levam mais tarde para a concordância. Numa aula futura, os senhores verão concordância, a concordância nominal aí, não é? Então, se eu tiver um adjetivo, um pronome, vai acompanhar, né? Alunos estudiosos. Como eu tenho a desinência O em alunos e o S de plural, o estudiosos vai concordar com alunos. Vou ter de usar o O novamente e o S novamente, que são as nossas desinências de gênero e número. Se fossem alunas, alunas estudiosas, eu já mudo a vogal O para a vogal A. Né? E aluno estudiosa, eu retiro o S, que é indicativo de plural. Por isso, o estudo da estrutura das palavras vai nos ajudar no futuro na aula de concordância, no estudo da concordância nominal. Mas notem o seguinte, eu só posso chamar de desinência a parte móvel, se eu puder trocar o O, a vogal O, pela vogal A. E a de número, eu só tenho a desinência de número no plural. O singular, há uma ausência de desinência, então eu retiro o S, e o singular significa ausência da desinência de número, ok? Para eu falar em desinência de número, ela tem que estar materializada, tem que estar escrita aqui na palavra. Se eu retiro, não há mais a desinência de número, estou com a palavra no singular.
no plural eu tenho a desinência de número. Correto? 3 partes ali, e aí vem uma nova palavra, me desculpem, vem uma nova palavra, o pincelzinho caiu e fez aí o ruído que nós não esperávamos que acontecesse. Mas como é uma aula mesmo como sala de aula, pode acontecer um pincel cair aí e fazer algum barulhinho para nós. Sofás é a palavra seguinte, sofás. Como é que eu tenho uma palavra oxítona? A vogal base da sílaba é o A. E aqui está, então, a sílaba tônica, é uma palavra oxítona, e a vogal é a base da sílaba. Portanto, sofá, toda a palavra é o nosso radical. Conclusão: quando a palavra for oxítona, toda ela é radical, e nós não teremos a desinência de gênero. Não teremos uma parte móvel. Este A nem posso destacar, ele é parte do radical. Mas quando a palavra é oxítona, a vogal se inclui no radical, já que a vogal é a base da sílaba tônica aí. Mas eu posso incluir sim um outro tipo de desinência mencionado lá em cima, não a de gênero, mas a desinência de número. Eu posso ter um sofá ou mais de um. No caso de sofás, eu terei a nossa desinência, vamos abreviar de novo, de número. Uma palavra que apresenta radical ou semantema, mas os morfemas aí, né? Essas partes móveis aí, aqui eu tenho um Szinho que eu posso retirar. Desinência de número. Ausência de desinência de gênero. Mais um caso, revólver. Se a palavra terminar em consoante, até a consoante inclusive, nós temos o semantema, o radical. Até a consoante inclusive. Revólver. Se eu quiser colocar no plural, eu vou ter a desinência de número pela terceira vez aqui nos nossos exemplos. Desinência de número, o S. Se eu retirar, eu fico com revólver. Mas vejam bem, diferentemente dos outros dois casos, para acrescentar o S, que significa o nosso plural, eu utilizo uma vogal aqui, um E, que nós vamos chamar de vogal temática. A vogal temática. Então vamos ter a inclusão de uma vogal temática aí, que vai permitir a presença do S. Certo? Tivéssemos aqui matriz, revólver é para oxítona, um oxítona matriz, nós teríamos, se tivéssemos uma palavra matriz, o radical até o Z. Matriz, o radical é até o Z. Então, palavras terminadas em consoante, todas elas, toda a palavra é o radical, é o semantema. Caso eu queira o plural, não basta acrescentar o S, eu preciso da presença do E. E aí eu tenho a desinência de número, que é o nosso S, mas temos também a chamada vogal temática, que permite que eu coloque aquele S. Prepara a palavra para receber o S. Ok? Vogal temática e desinência de número. Neste caso, nós não temos também, como no caso anterior, a desinência de gênero. Não posso tratar, não tenho aí uma vogal O que eu possa trocar por A e vice-versa. Ok? Vamos apagar aqui matriz. E por fim, dente. O que é dente? Uma palavra que tem um radical. Dente é o nosso radical, é o nosso semantema. Carrega o significado da palavra, mas tem um E final. Eu não enquadro aqui, da número 1 de alunos, porque o E, a vogal E aí, esse E que está em dente, não é uma desinência de gênero. Não indica masculino nem feminino, é o O e o A que indicam isso, masculino e feminino. Também não é uma palavra oxítona, então eu não posso incluir o E, que está aí, de dente, no radical. Também não é consoante. E aí sobrou esse E que nós já vimos em revólveres. Aqui nós temos, mais uma vez, a vogal temática.
dente. Vogal temática. Vejam que eu não consigo enquadrar nos outros casos. Temos aí a vogal temática. Não é desinência de gênero, só o O e o A que permitem isso. Não é desinência de número, portanto, vogal temática. Ok? Agora vamos ver o verbo. Vimos o nome, vamos dar uma olhadinha no verbo. Aqui temos dois verbos, vender e estudar. Estudaremos e vendêssemos, ou vendesses. Novamente, continuamos com a parte que carrega o significado, nosso radical. E novamente o radical, estude e vende. Então, se nós tirarmos do nome do verbo, do infinitivo, estudar, as duas últimas letras, AR, temos o radical. Vender, tiramos o ER, temos o radical. Ok? Pegando o infinitivo, tirando as duas últimas, o radical. Na sequência, nós temos um A e em vender um E. Aí temos de novo a presença da vogal temática, VT, vogal temática. Aí, nos verbos, no caso dos verbos, a vogal temática tem um papel bem importante também. O A significa que aquele verbo pertence ao grupo de verbos da primeira conjugação, o maior da língua portuguesa, ou da primeira conjugação. Todas as palavras modernas têm vindo, os verbos modernos têm vindo, os verbos, termos criados modernamente, têm vindo com AR. AR. Temos aqui a vogal temática a indicar que esse verbo é da primeira conjugação. Já o E é da segunda conjugação, vender. E o I, se tivéssemos aí dividir, terceira conjugação. Três conjugações, AR, ER e IR. A, E e I. Portanto, eu tenho radical mais a vogal temática. A soma dos dois, radical mais vogal temática, nós damos o nome, para essa soma, nós damos o nome de tema. Então, o que é o tema? É o radical mais a vogal temática. O tema, né? Que diz que o estudar é da primeira conjugação, perdão, e o vender é da segunda conjugação. Temos o tema. E o que é o tema? É a parte da palavra preparada para receber, quando for o caso, para receber as terminações do verbo, que nós vamos chamar também de desinências. As terminações são desinências, como vimos com os nomes. Então aqui temos a primeira desinência, estudaremos, o mos, a segunda desinência. Em vendesses, SSE é a primeira desinência e o S, a segunda desinência. Vamos lembrar uma coisa, o S para os nomes significa plural, para os verbos não. Eu estudo, tu estudas. Nós temos singular, tu é uma pessoa só, então nós temos a segunda pessoa do singular e a letra final é um S. Então o S que vale para os nomes como desinência de número, para os verbos não. Para os verbos não, os verbos têm diferente. Eu estudo, nós estudamos, MOS é uma desinência de número, né? Plural. Aí. Eu estudo o Ozinho singular, por isso não misturem, não confundam o S desinência de plural com esse S aqui que não indica plural. Ok? Vamos continuar então. Já temos o tema. O tema está aí preparado para receber as desinências. O primeiro grupo de desinências, o RE e o SS, denunciam o tempo e o modo. Estudaremos, por causa do RE, eu sei que eu estou com o futuro do indicativo, futuro do presente do indicativo. E o duplo S aqui está a me indicar que eu estou com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, essas duas partes da palavra, que eu chamei de dedo duro, isso aqui, o SSE e lá o RE, eu posso mudar. Poderia colocar ainda estudávamos, né? Um VA aí. Portanto, esta parte móvel eu vou chamar de desinência, modo temporal, senhores. Vamos colocar direitinho aqui para não dar confusão. Desinência
modo temporal. Por que desinência modo temporal? Porque graças a esse RE, graças a esse SSE, eu sei que os verbos estão, o primeiro no indicativo, o segundo no subjuntivo. Isso é modo. O primeiro no futuro e o segundo no imperfeito, pretérito imperfeito. Isso é tempo. Desinência modo temporal. E cá no fim, nós temos a outra desinência, que é a desinência dos verbos, a desinência número pessoal. Por que desinência número pessoal? Por que desinência número pessoal? Porque o moço só aparece na primeira pessoa do plural, é o nós. Pessoa, primeira, número plural. E o S na segunda pessoa do singular. Eu vendo, se eu vendesse, se tu vendesses. Segunda pessoa do singular. E o mos, primeira do plural. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Estudaremos. Também é desinência número pessoal. Então, enquanto nós temos lá nos nomes desinência de gênero e desinência de número, nos verbos eu vou falar em desinência número pessoal e modo temporal. Evidentemente que eu só posso mencionar as desinências se elas estiverem presentes no verbo. Digamos que eu tenha eu estudo. Na verdade, a forma verbal só pode ser dividida em duas partes, portanto, eu não devo ter todos esses elementos. Eu tenho estudar, tiro as duas últimas, o radical, estude. Não há a presença da vogal temática, porque estudar é um A. Em eu estudo não há o A. Portanto, eu não tenho a vogal temática presente em eu estudo. Estudaremos tem, estudar, está aqui o A, mas estudo não tem o A, então eu não tenho a vogal temática. Então não tenho tema aí. Não preciso do tema, é só acrescentar o O. O tema prepara para receber quando necessário. Também não tenho a desinência modo temporal. Por quê? Porque a desinência modo temporal tende a aparecer em todo o tempo e não apenas no eu. Os dois S aqui, se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem, apareceu do eu ao eles. Aí é desinência modo temporal. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Esse VA aparece, bem dizer, em todas, só estudáveis que muda um pouquinho. Desinência modo temporal. Mas o O de estudo só aparece na primeira pessoa do singular. Já muda na segunda, tu estudas, ele estuda, estudamos, estudais, estudam. Só apareceu no eu. Se só apareceu no eu, é a pessoa. E ele indica que é singular. Plural seria estudamos. Por isso, na verdade, aqui, o indica uma desinência de primeira pessoa do singular, número pessoal. Então, na hora da prova, eu só posso falar do que está presente na palavra. Não tem o A de vogal temática, não tem como falar. Nem a desinência modo temporal, que perpassa todo o tempo, toda a conjugação. Só tem um O que aparece na primeira pessoa do singular. Desinência número pessoal. Certo, senhores? Cuidado com o que é dado aí, né? Não sou obrigado a ter todos os elementos, posso ter alguns deles. E para finalizar a nossa aula de estrutura das palavras, as bancas costumam incluir estrutura, né? Não com a frequência de outros conteúdos, mas eventualmente aparece alguma questão de prova, estrutura das palavras, ou verbo ou nomes. Né? No caso do verbo, é muito importante porque nós conseguimos descobrir qual o tempo e qual o modo, qual o número e qual a pessoa daquele verbo apresentado para análise numa questão de concurso. Uma última informação, às vezes para unir uma palavra a outra, eu tenho vogal de ligação e consoante de ligação. Então, por exemplo, eu tenho café e cultura, plantio. Eu ponho um i ali no meio. Cafeicultura, cafeicultura.
Esse I é chamado de vogal de ligação. Ligou cultura a café. Mas eu posso ter uma consoante de ligação. Uso a mesma palavra café. Café, eira. Eira, um sufixo, letras que eu acrescento à palavra café, que significam que contém café. Mas ao unir, eu incluo um T, cafeteira. O T é consoante, que uniu eira, significando que contém, a café, cafeteira, consoante de ligação. Ok? Então temos ainda a vogal de ligação e consoante de ligação. Certo, senhores? Agora vamos aos exercícios. Importantíssimo que façamos exercícios. Se você cuidar, todas as aulas que gravaremos aqui, todas as aulas a serem gravadas, terão a teoria explicada pelo professor e exercícios também. Caso haja alguma dúvida, sua participação é importantíssima, caro aluno do Café Concurso. Envie a sua mensagem, seu comentário e tire a sua dúvida. Nós responderemos, ok? Nosso propósito é a sua aprovação. Então, participe. Vamos dar uma olhadinha, então, em 3 questões. Selecionei 3 questões. As questões aparecem ao meu lado, mas eu faço a leitura e nós comentamos. Primeira questão. Ocorre erro... A primeira questão, vamos ver aqui. Ocorre erro na relação. Estudiosa. O A é desinência de gênero. Alternativa A. Estudioso, estudiosa. Troquei o O por A, o A por O. Evidentemente é desinência de gênero. Estudiosa, estudioso. Perfeito, correto. Parte móvel da palavra em que eu posso modificar o A por O. Farol é tema. Aí está a nossa errada. O tema, como nós vimos, sempre termina em vogal. O que é o tema? É o radical mais a vogal temática. Vogal temática. Então, farol não pode ser tema. Teria que ter a vogal temática aí. Farol termina em L. Então, nós temos, na verdade, um radical terminado em consoante. Farol é simplesmente, tão somente radical. Não tem nenhuma desinência. Por isso, alternativa B com erro. C, cafeicultura. O I, vogal de ligação. Nós vimos aqui, foi o exemplo dado, inclusive, por mim, já para destacar e ganhar tempo, aqui temos o Izinho de cafeicultura, um O de gasômetro, gás mais metro, né? Um I de legal mais dade, legal mais o sufixo dade para formar um substantivo, legalidade. Isso são vogais de ligação. Perfeito. Cantarei, desinência número pessoal, verdade, só existe no eu. Eu é a primeira pessoa do singular. Cantarei, depois ele some, cantarás, cantará. Né? Mas no eu nós temos o cantarei, e só tem no eu esse i. Né? Depois no cantarás ele já some. Portanto, o cantarei, o i indica que eu tenho primeira pessoa do singular, desinência número pessoal, perfeito também. E sorrimos vem do verbo sorrir. Comprar, vender, sorrir. Verbo da terceira conjugação. Então, o i marca a terceira conjugação. O i indica a terceira conjugação. É a nossa vogal temática. Em sorrimos, nós temos o radical, mais a vogal temática i, e mais a desinência número pessoal MOS. Nossa resposta ao primeiro exercício, alternativa C de Canadá. Mais um exercício, queridos. Vamos procurar aqui no material Café Concursos, tá? Nosso material. Nós selecionamos alguns exercícios para colocar aqui. O material tem uma quantidade significativa de exercícios. Nós fazemos a seleção de alguns para exemplificar, para que possamos exemplificar aí a nossa matéria dada, nossa aula. Achava natural que as gentilezas da esposa, diz o texto, achava natural que as gentilezas da esposa chegassem a cativar um homem. Retirado de um texto, aí está a frase. Os elementos constitutivos da forma verbal porque conjugado, estão analisados corretamente, exceto, cheg, de chegar, radical, correto,
A, vogal temática, correto. E a soma de radical mais vogal temática nos dá o tema. Chega mais A, chega. É o tema. Aí vem a alternativa D. SSE, sufixo formador de verbo. Não. O SSE, nós vimos aqui, indica que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Isso é modo e tempo, tempo e modo. Portanto, SSE, sufixo formador de verbo, não. É desinência, modo temporal. Corrijam a alternativa D. E o M indica plural, terceira pessoa do plural. Chegassem é a número pessoal, só vai aparecer lá na terceira pessoa do plural. Correta também. Erro na D. E o nosso último exercício para fechar a estrutura das palavras. O elemento mórfico, está aqui ao lado, por favor acompanhe. O elemento mórfico, portanto o elemento da palavra, sublinhado, o elemento sublinhado, não é desinência de gênero, que marca o feminino em. Para ser desinência de gênero, eu vou poder mudar, eu tenho de mudar. Então eu digo tristonha, tristonho. Mudei, desinência de gênero. Mestra, mestre, desinência de gênero A. Telefonema, telefonemo. Epa, isso não existe. Telefonema não é desinência. É uma vogal temática esse A, telefonema. Tá? Vogal temática, portanto eu não tenho aí desinência de gênero, não posso modificar por um O. Perdedoras, perdedores, modifiquei. Perdedores, perdedoras. O A, desinência de gênero. E loba, lobo. Lobo, loba, desinência de gênero também. E aí vimos que para ser desinência, esse A que aparece aí tem de ser móvel, tem de modificar por outra vogal. Certo, senhores? Continuem conosco. Aguardamos a sua presença nas próximas aulas. Comente, curta, convide seus amigos e fique conosco. Vamos até a aprovação, sua aprovação no concurso escolhido por você. Um abraço do pessoal do Café Concursos.